Contei para vocês algumas semanas atrás que o Corinthians negociava com o Eric Pulga, lembra? A conversa avançou e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema. Bora te atualizar também sobre a chance de Gabigol virar reforço do Al Hilal de Jorge Jesus. O que há de verdade nessa história? Te atualizo ainda sobre a busca do Flamengo por um zagueiro. Alguns nomes já surgiram. Tem informação sobre mudança no São Paulo. Sub-20 em fase catastrófica. Já Abel Ferreira respondeu, mas nem tanto, em relação àquela acusação do Al Saad. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se puder comentar também ajuda bastante no engajamento. Quero contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Estou colocando na tela partidas dessa sexta e sábado no Brasil e no exterior. Nessa sexta, por exemplo, tem jogaço na Série B com América e Santos, vou de empate. Também nessa sexta, Girona e Granada, palpite relativamente fácil no Girona. Já no sábado, Manchester City e Manchester United, final da FA Cup. Estou indo de Manchester City. Para completar no Campeonato Espanhol, Real Madrid Betis, vou de vitória do Real. E você, manja de futebol? Curte dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, link no comentário fixo, clicou, se cadastrou, depositou, 100% dessa grana volta em bônus. Lembrando que o bônus máximo é de R$200, você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação importante dessa sexta-feira é que Xavi não é mais técnico do Barcelona. O presidente do Barça decidiu dispensar o treinador espanhol, que chegou a admitir que ia embora, recuou e permaneceria para a próxima temporada, mas ele caiu. E a forma como ele tratava o Vitor Roque foi determinante para essa demissão. O Laporta, que é o presidente do Barcelona, investiu pesado no Vitor Roque e tem a intenção de fazer o atacante brasileiro dar certo. Quero contar também que Lucas Paquetá pode pegar uma suspensão de até 10 anos. Pelo menos é o que garante a imprensa inglesa, por conta daquele esquema de manipulação de resultados. O Paquetá teria forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores. Importante contar que depois de 9 meses de investigação, a Federação Inglesa vai colocar o brasileiro para julgamento. Situação que pode afetar também Luiz Henrique, atacante do Botafogo, isso porque constatou-se que um desses cartões que teriam sido forjados pelo Paquetá coincidiu com o final de semana com o cartão do Luiz Henrique. Só para fechar o giro de notícias, queria contar que o Goiás foi o único clube da Série B a derrotar um time da Série A na Copa do Brasil. O Goiás perdeu para o Cuiabá por 1-0 nessa quinta-feira, mas conseguiu a classificação nos pênaltis e estará nas oitavas de final da Copa do Brasil. A saideira do giro de notícias, a minha Portuguesa perdeu para o Grêmio por 2-1 em jogo preparatório para a Copa Paulista. O amistoso aconteceu no centro de treinamento da Portuguesa, o Grêmio voltando às atividades depois de toda a catástrofe que se viu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hora de falar sobre Jorge Jesus, o que há de verdade na história de que o JJ está tentando levar o Gabigol para o Al Hilal. Essa especulação surgiu nas redes sociais e, se fosse verdade, era questão de tempo para que o Gabigol se mudasse para a Arábia Saudita. Estamos falando do clube mais rico do país que mais gasta dinheiro com contratações. A Arábia Saudita tem, por exemplo, jogadores como Benzema ganhando 90 milhões de reais por mês, Neymar ganhando 70 milhões de reais por mês e por aí vai. O Gabigol teria recebido uma oferta de 3 milhões de reais mensais para se mudar para o Al Hilal. Mas, porém, contudo e todavia, o staff do jogador nega a proposta do Al Hilal, pessoas próximas ao JJ afirmam que não há negociação, e aí a gente precisa voltar no tempo e lembrar de uma entrevista que o Gabigol concedeu ao Diego Ribas. Eles foram parceiros no Flamengo e o Diego de vez em quando faz entrevistas. E nesse bate-papo entre eles, o Gabigol deixa bem claro que o Jorge Jesus sai do Flamengo deixando uma relação ruim com o Gabigol. Eles acabaram se desentendendo e dá para dizer que eles já não eram tão próximos assim, então desconfiemos da possibilidade de o Gabigol virar alvo do JJ.
De qualquer forma, o atacante do Flamengo, cujo contrato se encerra em dezembro, ele chegou a dizer que adoraria ficar no Flamengo. Essa não é uma realidade. Ele tá bravo com o Landim, com o Tite, com o Marcos Braz e companhia. O Gabigol prepara a sua saída, resta saber se para metade desse ano ou para o ano que vem. E Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia são os interessados em território brasileiro. Bora falar agora sobre o Flamengo e a busca por um defensor. O Flamengo vai ao mercado para contratar um substituto para o Fabrício Bruno, vendido para o West Ham por 84 milhões de reais. É importante contar que 100% dessa grana ficará com o Flamengo e o Fabrício Bruno só se muda para o time inglês na metade do ano. Então ele segue jogando por enquanto. Importante contar também que a decisão do Flamengo de contratar um zagueiro é definitiva. Há o entendimento de que há essa necessidade de suprir a ausência do Fabrício Bruno, ainda que o reserva imediato já tenha sido contratado, o Léo Ortiz, jogador comprado por 40 milhões de reais junto ao Red Bull Bragantino. Os nomes que interessam ao Flamengo começam a ser divulgados. O Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, trouxe duas possibilidades. Sebastián Cáceres, zagueiro de 24 anos de idade, uruguaio que pertence ao América do México. O contrato dele por lá termina em 2027. Não costuma ser fácil contratar jogador do futebol mexicano. Clubes desse país têm mesma capacidade financeira que os nossos principais clubes. E em geral não é fácil, só para lembrar que recentemente teve Clube do México especulando a possibilidade de contratar o Arrascaeta do Flamengo. Outra possibilidade, essa um pouco mais barata e nem tão nova, Domingos Duarte, zagueiro português de 29 anos de idade, pertence ao Getafe. Ele já foi colocado como uma alternativa para o Flamengo em outro momento antes da chegada do Tite. Só para completar sobre o Flamengo, muita gente perguntando se o rubro-negro não poderia tentar o Mina, zagueiro que está deixando o Cagliari contrato somente até junho. O Botafogo e o Atlético Mineiro são os maiores. Botafogo, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro são os maiores interessados no Mina. Mas o que eu posso contar para vocês é que no Flamengo o Mina não tem tanto cartaz e está descartado. Só mais duas informações sobre o Fla. O goleiro Rossi admitiu que recebeu uma proposta para se mudar para a Premier League. O Flamengo disse não para essa oferta e o Rossi disse que quem sabe mais para frente possa surgir outra oferta. Ele assegura que vive o melhor momento da carreira. A saideira do Fla, Conselho Deliberativo Rubro-Negro, aprovou na noite dessa quinta-feira uma mudança no contrato com a Pixbet. Era natural que isso acontecesse. O contrato salta de 85 milhões de reais nesse ano para 105 milhões, com aumento nos próximos anos. Em 2025, o Fla vai embolsar 110 milhões de reais e nos anos de 2026 e 2027, 125 milhões de reais em cada ano. O contrato de patrocínio Master ainda não é o maior, atrás do Flamengo, mas nos dois últimos anos ultrapassa o Timão, que ganha 120 milhões de reais por ano da VaideBet. Quero falar agora sobre Júnior Santos. Informação importante, na noite dessa quinta-feira, uma pessoa do Cruzeiro e uma pessoa próxima ao Júnior Santos me confirmaram que o atacante de 29 anos de idade disse sim a uma oferta do Cruzeiro. A Raposa ofereceu 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos ao Botafogo e tinha a impressão de que o negócio poderia ser fechado. Mas na última hora, John Textor melou qualquer possibilidade de acordo e disse que para fazer o Botafogo campeão ele não vai medir esforços e rejeitou a possibilidade de saída. Eu asseguro para vocês que o Júnior Santos estava encantado com a ideia de se mudar para o Cruzeiro. Ele teria uma oportunidade de ganhar muito mais do que o atual salário. Júnior Santos, que é dono de um dos menores salários entre os titulares do Botafogo, do meio para frente, entre os jogadores mais importantes, ele é de longe aquele que menos ganha. E o Júnior tenta já há algum tempo uma prorrogação do contrato dentro do Botafogo com direito a reajuste salarial. Isso não aconteceu, nem com a proposta que o Grêmio fez no início dessa temporada, nem isso lhe garantiu um aumento. Só para completar, John Textor usou suas redes sociais para desmentir a informação de que o Júnior Santos queria ir para o Cruzeiro. Ele chegou a dizer que isso é totalmente infundado. Estou reafirmando aqui a informação. O Júnior se encantou com a possibilidade de ir para o Cruzeiro para ganhar bem mais. Resta agora ao Botafogo entender se vale a pena ou não reajustar o salário do atleta que é o mais eficiente do time na temporada de 2024. Só para completar sobre o Textor, queria contar que ele entrou com uma ação contra a Leila Pereira por injúria e difamação. Ele alega que a Leila o chamou de desequilibrado, irresponsável, a vergonha do futebol brasileiro, fanfarrão, idiota e espalha notícias e falácias sem prova absolutamente nenhuma, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: isso é motivo para entrar com processo?
Ah, tem mais uma sobre o Cruzeiro. O zagueiro Wallace, 29 anos de idade, revelado no próprio Cruzeiro em 2013, voltou a ser uma alternativa para a Raposa como reforço no meio do ano. Bora falar agora sobre Pedrinho. Queria te contar sobre o futuro do meio atacante do Atlético. Ele vive os últimos dias do seu contrato de empréstimo. O vínculo com o Galo se encerra em 30 de junho. O Atlético, inclusive, recentemente rejeitou um pedido do presidente do Shakhtar Donetsk para a liberação antecipada do Pedrinho. O Shakhtar gostaria que, como o Pedrinho não vem sendo tão utilizado, que o Atlético o liberasse para que ele pudesse fazer um planejamento especial de férias, de olho na possibilidade da próxima temporada lá no futebol ucraniano. Mas a principal informação que eu queria trazer para vocês é outra. Fluminense, Santos e Grêmio fizeram propostas de empréstimo pelo Pedrinho para o restante da temporada. Ele ficaria no Atlético até 30 de junho e se mudaria para qualquer um desses três clubes. Shakhtar Donetsk disse não para as três ofertas, alegando que o Pedrinho vai voltar para a Ucrânia a menos que alguém tope comprar em definitivo o jogador que com a camisa do Atlético Mineiro não vingou. Só para arrematar, queria saber a sua opinião. Pedrinho vale o investimento? Você toparia comprá-lo? Quanto gastaria? Use espaço para comentário e já responda. Combinado? Quero falar agora sobre Eric Pulga como possível reforço do Corinthians. Trouxe essa informação há mais ou menos um mês para vocês. Contei que há um interesse do Timão em contratá-lo. Na noite dessa quinta-feira, conversando com um representante do atleta, o Paulo Pitombeira, ouvi que as negociações existem. A pedida do Ceará é de 4 milhões e meio de dólares, ou mais ou menos 23 milhões de reais. Havia um impasse importante, relação muito ruim entre o Corinthians e o Paulo Pitombeira, representante do atleta. Tudo porque em janeiro o Paulo Pitombeira, representando o Lucas Veríssimo, foi acusado de mundos e fundos, de coisas muito ruins pelo presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Você vai lembrar que o Veríssimo havia se comprometido a ficar em definitivo no Timão, mas houve um passa-moleque. A verdade é que o Veríssimo acabou se mudando para o Catar numa negociação em definitivo. O Augusto não gostou, reclamou do Pitombeira, o clima ficou ruim, mas na segunda-feira, não dessa semana, mas da semana passada, houve um encontro entre o Augusto e o Paulo Pitombeira, o problema foi resolvido. O Augusto, inclusive, já deu entrevista admitindo que a culpa foi do Corinthians e não do empresário no episódio específico do Veríssimo. Para completar, Pitombeira assegurou que não vai entrar na justiça contra uma série de valores que o Corinthians lhe deve e em troca o Timão vai acertar um parcelamento dessa dívida. E em meio a toda essa conversa, em meio a esse pedido de desculpas, estão negociando a contratação do Pulga. A pedida do Ceará é de 23 milhões de reais, com um detalhe importante, ele havia sido comprado por apenas 600 mil reais, junto ao Ferroviário, também do Ceará. O Ceará é dono de 40% dos direitos econômicos. Ah, só para arrematar sobre o Corinthians, Rosalá Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor adjunto do time profissional, cogitaram deixar a diretoria do Corinthians, mas se reuniram com Augusto Melo e optaram pela permanência. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, a tão aguardada entrevista para que ele pudesse responder sobre o pré-contrato com o Al-Sadd se transformou numa grande decepção. Na noite dessa quinta-feira, depois do empate ruim em 0-0 contra o Botafogo em Ribeirão, que classificou o Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Abel foi perguntado: e aí, você assinou o pré-contrato com o Al-Sadd? O time qatari te acusa de ter assinado e está cobrando 5 milhões de euros. O Abel falou e não disse nada. Entre outras frases, destaquei algumas, abre aspas: vamos ver se eu assinei ou não esse pré-contrato. Não falo mais sobre esse assunto. Só há uma verdade e você sabe qual é. Há 4 meses bateram na mesma tecla e hoje continuo aqui. E se tudo correr normalmente, fico até 2025, que é o contrato que eu tenho. Fecha aspas. O Abel usou várias figuras de linguagem, fez uma retrospectiva da carreira, disse que em alguns momentos da sua carreira ele apagaria ou rasgaria páginas desse livro que está sendo feito da carreira dele, mas ele não respondeu em momento algum se ele tem ou não pré-contrato, se ele fez ou não esse pré-contrato com o Al-Sadd. O que ele quis dizer é que continua no Palmeiras e isso diz muito, mas a resposta definitiva, você assinou o pré-contrato? Não foi respondida. Assim como também o Palmeiras preferiu não se manifestar. As duas partes vão aguardar uma posição definitiva da FIFA. O Al-Sadd entrou com uma ação cobrando 5 milhões de euros por quebra de pré-contrato. De acordo com o clube qatari, o Abel teria de se apresentar lá no Catar em 27 de dezembro. Contei uma informação importante e exclusiva no vídeo da tarde dessa quinta-feira. A Leila Pereira,
preocupada com a condenação ao Abel, chegou a procurar alguns conselheiros mais influentes para cogitar a possibilidade de o Palmeiras ajudar o Abel no pagamento. Afinal de contas, esses 5 milhões de euros equivalem a 28 milhões de reais ou 10 meses do salário do Abel. Se o Palmeiras e o Abel forem condenados, o Abel teria de desembolsar o equivalente a 10 meses dos seus vencimentos. Os conselheiros procurados pela Leila disseram: você não tem nada a ver com essa história, o problema é do Abel, ele que paga. E você, ajudaria no pagamento? Entende que o Abel está isento dessa história? Ele sai sem qualquer arranhão na imagem? Ou pegou um pouquinho mal? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre a crise no Sub-20 do São Paulo. O tricolor perdeu nessa semana mais uma vez no Campeonato Brasileiro da categoria, 6-4 para o Red Bull Bragantino. Penúltimo colocado depois de 8 rodadas. Campanha de 1 empate, 7 derrotas e nenhuma vitória. Penúltima colocação e pior defesa do campeonato, foram 30 gols sofridos em apenas 8 jogos. Bem verdade que o ataque vai bem, terceiro ataque mais positivo, 17 gols marcados. Rian Francisco foi o grande destaque, por exemplo, na derrota por 6-4 contra o Red Bull Bragantino, marcando 4 gols. Diante desse cenário de péssimos resultados e de pressão do torcedor são paulino, a diretoria se viu obrigada a mudar. O Menta, que era o treinador do Sub-20, foi rebaixado para o Sub-17. E o técnico do Sub-17, o Alan Barcelos, que já havia passado por praticamente todas as categorias de base do São Paulo, foi promovido ao time Sub-20. Existe uma avaliação muito positiva do trabalho do Alan Barcelos e ele vai ter essa oportunidade de trabalhar na principal categoria de Cotia. O grande detalhe é vários dos atletas do Sub-20 foram promovidos para o time principal, causando uma enorme baixa, um desfalque grande, generalizado no Sub-20. E aí vários atletas do Sub-20, do Sub-17 precisaram ser promovidos ao Sub-20 e ainda não parecem tão prontos para esse momento. Críticas dos torcedores, preocupação em relação ao futuro do São Paulo, afinal de contas, Cotia é sempre responsável por muito dinheiro com transferências de atletas. E você? Quem pensa que é o culpado dessa crise no Sub-20? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever. Nos encontramos. Tchau!